Graça e paz para você e para toda a sua família. Então, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E ela está aqui, nesse texto aqui em 1 Reis, capítulo 19. E o contexto da passagem é o seguinte. Elias, usado por Deus para trazer a presença de Deus ao povo de Israel. Lembra que na época de Elias, o rei era Acabe, aquele que mais se vendeu para sair da presença de Deus, para se misturar com o mundo, porque ele era completamente conduzido e manipulado pela sua esposa chamada Jezabel, que era esposa de Baal, significava o nome dela. E aí Elias entra na história o quê? Para pôr ordem, para trazer a presença, para trazer o povo novamente ao Senhor. E você conhece a história, Elias vem, fala o negócio da seca, depois fala que vai voltar água, e depois tem toda aquela batalha ali no Monte Carmelo, onde Elias expressa poderosamente o poder de Deus ali para todo mundo, e todo mundo fala, nossa, existe Deus. Mas logo em seguida, o que acontece? Ele vai para Jezreel, chega lá, Acabe conta para Jezabel o que ele tinha feito, e Jezabel manda um recado para ele. Qual o recado? Eu vou te matar como você matou os profetas de Baal. Uma tribulação, uma coisa que Elias ainda não tinha passado, ameaçado agora pelo diabo, Jezabel. E o que ele faz? Ficou com medo, aquele homem destemido, olhando para o Senhor na presença de Deus, agora ficou com medo. O que o medo produziu? Pôs Elias no centro, e a Bíblia diz que Elias, para salvar a própria vida, foi embora, fugiu. Não devia ter fugido, porque Deus não mandou ele sair dali, mas ele fugiu. E ele foi para Berseba. Berseba estava a mais ou menos 160 quilômetros dali. Andou, chegou lá em Berseba, deixou o ajudante dele e caminhou um dia na direção do deserto. Olha o que o medo produz nas nossas vidas. Elias, um homem de Deus, que orava, o fogo do céu caía, ficou com medo, fugiu. Só que o medo, você foge de um problema e você cria um problema maior ainda para você. Olha onde ele foi parar. Ele tinha Jezabel perseguindo ele, mas agora ele foi para dentro de um deserto. Lá dentro do deserto ele iria morrer. Ele não tinha como ser salvo, não tem água, não tem comida, não tem nada, e ele parou lá. Para fugir de uma coisa, ele criou um problema pior para ele. E aí ele viu o problema que ele fez, e ele falou para Deus, eu realmente não sou um homem de Deus. Não sou melhor do que meus pais, sou melhor do que ninguém, eu só podia era me levar embora. E o que isso produziu? Todo esse medo. Olha o temor que foi produzido na vida de Elias. E ele dormiu. Lá no meio do deserto dormiu. O homem de Deus não dorme, o homem de Deus está atento sempre. Mas ele dormiu. Mas a boa notícia sempre é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Deus estava ali com ele. Deus estava vendo toda aquela situação e resolveu entrar na história para mudar a vida de Elias. E Deus fez isso. A Bíblia diz que Deus acordou Elias, ele estava dormindo, Deus acordou e falou para ele, levanta e come. Quando ele olhou, tinha uma comida ali pronta para ele. A Bíblia diz que ele comeu e voltou a dormir. O anjo novamente acorda ele e fala, levanta e come, Elias. Ele levantou, comeu e o anjo falou, você precisa comer, você precisa se alimentar porque tem um caminho muito difícil aí pela frente, vai ser longo. Ele tinha que ir para Horebe, era 250 quilômetros de Berseba até lá, no deserto. Então veja, isso é muito significativo. Deus entrou para tirar o quê? Ele daquela situação de medo que ele estava. E como que é que ele saiu? Primeira coisa, Deus falou, acorda. Então Deus nesses dias está falando, acorda, igreja. Acorda você que me serve. Acorda você que se diz que é meu filho. Acorda, não dorme, não fique com medo, não fuja. Porque se você fugir, você vai cair num problema maior ainda. Então olhe para mim. E aí, essa é a primeira coisa, acorda. Mandou, levanta, se posiciona. Sabe, tem muitas coisas para nós ouvirmos esses dias. Se você ouvir tudo que você está ouvindo que esse mundo diz, vai acabar com a sua fé, porque vai gerar dúvida, desconfiança. Mas então não ouça. Está falando, levanta, se posiciona e diz mais, come. Qual comida? De onde vem aquela comida? Uma comida que veio dos céus. Sabe, comer comida do céu significa se alimentar de Jesus, que Jesus é que veio dos céus para mim e para você, para nos fortalecer. Então, a ordem foi o quê? Acorda. Não deixe o medo dominar você, não ponha você como centro da sua vida, continue olhando para Jesus, se alimente dele, se levante, se posicione nesse tempo. Foi isso o que Deus disse para Elias. Elias obedeceu e Deus avisou, o caminho vai ser longo. Então eu quero te falar, o problema é global, não é só no Brasil, mas especificamente no Brasil nós temos um problema sério, porque aqui nós temos o problema da doença,
que sinceramente eu considero hoje um dos menores problemas, e nós vamos passar por isso, não tenha dúvida, e Deus vai te preservar, você e sua família. Mas nós temos um problema do que essa doença vai produzir com as medidas restritivas, que muito provavelmente a nossa economia vai ficar bem ruim. E nós temos um problema político, e as nossas autoridades elas não se unem em função de ajudar o povo, elas estão aí se debatendo uma contra a outra, que é um absurdo. Então são 3 problemas graves. Então vai ser difícil. Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Mas Deus avisou para Elias, o caminho é longo. Deus está avisando para nós. Nós vamos passar dificuldades, porque o mundo está em dificuldade, o Brasil está em dificuldade e nós estamos aqui dentro. Mas qual que é a boa notícia? Coma, se alimenta, se posiciona, porque você vai passar esse período ruim. Você vai vencer essa tribulação. É tribulação? É. Jesus já tinha avisado, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Jesus venceu. E se nós nos alimentarmos dele, nos voltarmos para ele, abraçar com ele, não perder ele de vista, nós vamos vencer também. E aí o que aconteceu? Elias, com a força daquela comida, ou seja, com a força do Senhor, com a força da palavra de fé, com as boas novas do Evangelho, da graça de Deus, nós vamos vencer isso. E ele chegou lá em Horebe. Só que ele chegou lá em Horebe e olha o que acontece. Entrou na caverna. E Deus falou, sai da caverna, você não veio aqui para falar comigo, para ficar dentro da caverna. E aí ele saiu da caverna. E olha o que aconteceu. Deus falou para ele, se ponha diante da minha presença. E ele se pôs. E aí passou um vento fortíssimo. Deus passando produziu um vento. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois teve um terremoto poderoso, produzido ali por Deus, porque Deus estava passando, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, produzido porque Deus estava passando, mas Deus não estava no fogo. E aí veio um cicio tranquilo. E a Bíblia diz que Deus estava nisso. Então o que nós podemos entender com isso? Ali Deus estava mostrando 2 coisas. Os feitos de Deus, que é a manifestação do poder de Deus, e a presença de Deus. Nós precisamos das 2 coisas. Os homens querem ver só os feitos de Deus, mas Deus está interessado que você se preocupe e valorize a presença dele. Então Deus se manifestou com seus feitos, mas veio também com a sua presença. Elias precisava das 2 coisas. E aí o que aconteceu? A presença de Deus nesse cicio, Deus falou com Elias. E o que Deus falou? Deus curou Elias. Deus curou Elias de quê? Do medo. Nunca mais Elias teve medo. Nunca mais ele teve medo de Jezabel. Segunda coisa, Deus curou as carências de Elias. Elias era alguém que com todo esse problema, ele ficou para baixo. Ele viu que ele era um ser como qualquer outro. Ele sabia que ele dá a entender que ele imaginava que ele não tinha os mesmos sentimentos que os homens têm, mas ele depois viu que tinha os mesmos sentimentos e ficou depressivo por conta disso. Deus curou ele. Elias nunca mais pediu a morte. E terceira coisa que Deus fez foi incluir Elias, conectá-lo com a igreja. Elias vivia sozinho. Ele falou para Deus, eu fiquei só. Deus falou, não, você não está só. Tem mais 7.000. E mais, Deus colocou ele conectado com a igreja, falou para ele, então você vai agora ungir Eliseu no seu lugar. Ou seja, conectou com o corpo. Agora Elias tinha alguém para andar junto, ele andava sozinho. Não, agora ele tinha alguém para andar junto. Sabe, essa foi a transformação na vida de Elias e Deus pôs um novo patamar de vida espiritual para Elias. Elias viveu, nunca mais teve um problema, terminou seus dias, foi arrebatado. Sabe, é isso que vai acontecer conosco. Tem um problema sério aí para ser vencido. Mas com a comida do céu, eu e você vamos vencer. Nós fazemos parte do remanescente, porque são aqueles que sobreviveram, são aqueles que passaram a tribulação e melhoraram a sua vida. Sabe, melhorar a vida significa você se tornar mais como Jesus, significa você estar dentro do propósito. Olha que a presença de Deus no cicio recolocou Elias no propósito. Ele abriu mão do propósito, ele abandonou, estava lá perdido dentro da caverna. Não, Deus colocou ele novamente no propósito. Sabe, muitas pessoas estão me ouvindo, estão fora do propósito divino. São crentes, mas com medo de tomar atitudes insensatas e tudo, mas Deus quer te colocar dentro do propósito divino. Você foi chamado para fazer algo nessa terra. E não é para você parar de fazer, é para você fazer. Mas você precisa ver os feitos de Deus e ser tocado pela presença divina. Então, nesses dias, Deus te está dando a oportunidade. Busque a presença dele. Se encha dele. Se alimente dele.
porque Deus tem algo novo para nós depois dessa tribulação. Mas eu quero te falar, Deus está nos avisando que tem uma tribulação. São coisas difíceis, sabe? Não vai minimizar isso, não. Isso é um problema sério. No entanto, nós vamos superar e vamos sair disso fortalecido. Estou trazendo essa palavra para você porque é o que está escrito na Bíblia. E é o que Deus tem para você. Ele quer te dar a coisa mais importante do cosmos, a presença dele. Quer que você abrace, que você conheça não só os feitos, mas a presença do Senhor. Então faça isso, vamos vencer essa tribulação e vamos para um novo nível na presença de Deus, porque o foco de Deus é levar você a ser como Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então tenha fé, deixa o medo de lado, vamos para frente.